Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Esse é o assunto principal Pauta de hoje. da pauta. E eu sei que é difícil para as pessoas aceitarem o quão bosta ele foi como ser humano, como profissional, como marido, inclusive. Não sei se a gente chegou a falar isso na live da Vandinha. A Vandinha acho que não tava concordando tanto com a gente, né? A Vandinha não concordava nem um pouco. Afinal de contas, a Vandinha falou, não, quando fala da sua família, você tem que atacar. Mas é uma maneira diferente de ver a vida, é uma outra geração também de como abordar e tal. A gente viu essa diferença entre também o jeito que a gente pensava em relação a isso. A Vandinha já é de uma geração que, por exemplo, tem a coisa de pudão, tem que dar umas palmadas na criança, mas é porque vê de uma outra maneira a palmada, entendeu? Não é uma palmada como a gente entende que pode causar um problema no futuro e tal. E a gente tomou bastante hate naquele vídeo, no integral. O Vini hoje me questionou de manhã se ele deveria ou não fazer um corte sobre todas as nossas opiniões. E eu falei pra ele, ele falou, mano, vai ser um corte só pra tomar pancada, né? A gente tá ligado, né? Eu falei pra ele, ele falou, você quer que faça? Eu falei, mano, quantos cortes tem aí? Ele falou, tem uma boa quantidade. Eu falei, mano, pra quê? Tá ligado? Não agrega, a gente não vai mudar a opinião das pessoas, as pessoas realmente acreditam... Nem a nossa, né? E nem a nossa, né? As pessoas realmente acreditam que... Lógico, por todo o peso, por ser o Will Smith, por... A demonização do comediante foi uma coisa que a gente falou durante a live. Hoje em dia o comediante é um demônio para a sociedade. As pessoas conseguiram colocar o comediante nesse lugar e é impressionante. É o que eu tava falando esses dias para vocês. Se a gente fiscalizasse os serviços que não funcionam da mesma forma que a gente fiscaliza o comunicador, caralho, a sociedade seria um lugar muito melhor. Eu não acho que o comunicador tem esse peso todo que a galera coloca, seja comediante, seja podcaster, seja o que for. Mas a galera colocou nesse lugar o comediante e tem aquela coisa antiga ainda de temos que defender as nossas mulheres, defender as nossas esposas que, caralho... Vindo de pessoas progressistas muitas vezes, né? É o que eu falo, o progressista se aproxima do bolsonarista quando fala um bagulho desse, assim, porque, mano... Não temos que defender, nós temos que cuidar das nossas mulheres. Eu imagino que os companheiros têm que cuidar um dos outros. De maneira horizontal, não é? Exatamente. E eu acho, assim, interessante essa parada que você falou da demonização do comediante. E é muito interessante como o ser humano não consegue lidar com a risada do outro. E aí, por que eu falo isso? Porque se você pegar na origem da parada histórica... o riso é uma coisa demonizada, mano, muito tempo. Jesus não ri na Bíblia, cara. E quando ele tem 2 momentos de riso na Bíblia, mas eu acho que um é escárnio e o outro é uma coisa muito passageira, assim. Então, se você pega na Idade Média, as festas que tem o riso como um componente é o Carnaval, que é uma festa demoníaca, assim, o diabo faz a sacanagem, isso é engraçado e tal, e beleza. Por exemplo, se a gente assiste Em Nome da Rosa, né? Que a piada é uma coisa que o cara fala... Isso é coisa de primata, do macaco. Isso é um instinto que a gente deve banir. Até, por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado, que se você reparar bem, até hoje é um costume que as pessoas ainda têm. Já reparou que às vezes as pessoas riem e cobrem a boca? Eu mesmo faço isso. Então, eu mesmo faço isso. Isso é um costume de antigamente, porque tinha uma parada da elite achar, por exemplo, de etiqueta mesmo. Isso é época de, mano, antes de Cristo, assim. Filósofos gregos falam que, muitos deles, boa parte deles, inclusive os fodões, falam que o riso é uma coisa da ralé, que aquilo aproxima do animal, que aquilo é uma coisa de quem não pensa e tal. E tem uma parada os dentes daquela época eram horrorosos. Então você deveria cobrir. E aí até tem filósofos que são mais moderados e falam, o riso, se ele for contido numa situação ou outra, se ele for provocado por algo inteligente, acho que ele é válido. Agora, aquele riso de boca aberta, não sei o quê. Cara, acho surreal esses caras pensarem nisso. E aí você traz pra época moderna, ainda tem uma parada do tipo... O cara que provoca o riso, ele é demonizado, tá ligado? Caraca, passou 2000 anos, a gente tá nessa ainda, sabe? É que eu acho que o problema aí lógico que tudo isso tá nas entrelinhas, tá na sociedade, é inerente, não tem o que fazer, tá ligado?
Mas assim, eu entendo que o riso, ele é de uma natureza cruel. Ele é, inclusive, o do primata, né? O riso, ele se assemelha ao encarar, ao desprezar, né? Isso é o aqui, escárnio, né? isso aqui, o levantar aqui, tipo, até uma coisa clássica de linguagem corporal, que o levantar aqui é o desprezo. E o riso vem desse lugar, né? Do cara gritar e te afrontar. E vem do lugar de você se sentir. A gente já falou várias vezes isso, e o cara que tá rindo, ele tá rindo de alguém que ele... ou de alguma situação que ele se considera superior, porque ele tá enxergando de cima, e até quando tá rindo de si mesmo, que tá enxergando o seu eu no passado como inferior a ele. Só que isso é da natureza humana. A gente não vai mudar a natureza humana. A gente só tem que começar a aceitar, né, que tá tudo bem. De vez em quando você vai estar por cima, de vez em quando você vai estar por baixo, tá ligado? E as pessoas, elas parecem que não conseguem. As pessoas parecem que estão negando os instintos naturais, estão querendo reprimir os instintos naturais depois de, mano, 170 sociais, mil né? anos, né, como então, sapiens. Quantos tempos a gente tem como Homo sei lá, sapiens? pelo menos uns 10 mil, eu acho.